Eu quero falar sobre a fase dos 20 e poucos anos, porque eu sinto que essa fase é aquela fase que confunde muito mais do que qualquer outra coisa. Todo mundo fala que a melhor fase da vida é quando você entra na vida adulta, é quando você começa a enxergar as coisas, mas pouca gente fala da parte silenciosa dela. A fase dos 20 e poucos anos é praticamente aquela fase que parece que você já é obrigado, você saber o que você quer da sua vida, você saber o que você vai fazer, meio que você saber o seu próximo passo, mas na prática mesmo, parece que você sente que você está simplesmente improvisando. Você está vivendo a vida do jeito que ela tá vindo para você e você ainda não se achou. E aí você começa a olhar para os lados e percebe que alguém tá indo muito bem, que alguém tá ganhando muito dinheiro. Você começa a se comparar com pessoas da sua idade. Você começa a ver outras pessoas com 20, 21, às vezes 25, 26, conquistando coisas que talvez você ainda não chegou nem perto de conquistá-las. E aí sempre surge aquele famoso pensamento de você olhar e se comparar com essas pessoas e ficar se perguntando, será que eu tô atrasado? Será que essas pessoas conseguiram algo que eu não percebi? Será que essas pessoas estão fazendo coisas que eu não tô fazendo? O que tá acontecendo? Eu tô realmente atrasado? A verdade é que a própria vida te coloca em uma pressão que quando você faz 20 anos, você precisa se tornar alguém na vida. E essa cobrança não vem diretamente de alguém, é mais uma cobrança interna, é algo que parece que você fica se cobrando o tempo todo. Uma cobrança para fazer dar certo, para não errar, para tomar uma decisão correta, para não perder mais tempo com nada. Só que o melhor de tudo isso é que quando você entende que a fase dos 20 anos não é essa fase que todos colocam como pressão de vida, você entende melhor o jogo. A fase dos 20 anos basicamente é a fase onde você mais pode errar, onde você mais pode tomar decisões e as decisões podem não ser as melhores da sua vida. É exatamente a fase de você tentar se arriscar, testar, confundir ou talvez cometer algum erro e mudar de ideia, não tem problema. E todo esse peso justamente vem acompanhado da comparação que todos nós conseguimos fazer. Você pega o celular, você abre de manhã um story de alguém, de algum famoso, com a mesma idade ou às vezes um pouco mais novo que você vê pessoas com carro, pessoas com casa, pessoas viajando, e essa comparação ela começa a consumir você por dentro e acaba virando uma inimiga da sua própria felicidade. E aí você começa a enxergar a vida perdendo a graça, mas não é desse jeito que funciona. Mas a verdade mesmo é que todo mundo que você admira hoje, ou que você já admirou algum dia, já passou por uma fase muito parecida com a sua, e você não sabe o por trás de tudo que a pessoa teve que fazer para chegar onde ela chegou. A real é que cada um tem o seu bastidor, cada bastidor tem que ser cuidado diferente de cada um. Você precisa cuidar dos seus bastidores, você apenas consegue enxergar o palco das outras pessoas, mas ninguém consegue enxergar os bastidores das outras pessoas. Você não pode se comparar com alguém sem saber o peso ou o preço que ela carrega para chegar naquele nível. E eu vou te falar uma coisa que talvez possa aliviar um pouco essa pressão da vida que colocam sobre a gente, é que ninguém tá pronto. A verdade é que ninguém se sente pronto. Aquela pessoa que você admira, que parece ser muito confiante, só aprendeu a conviver com o medo. Então os 20 e poucos anos não é uma fase sobre você chegar, é sobre você continuar. E talvez você não esteja atrasado, talvez você esteja exatamente onde você deveria estar, aprendendo coisas que talvez não apareçam no currículo, aprendendo coisas que talvez você não consiga postar, criando uma maturidade diferente, construindo uma versão que ainda não está pronta, mas você precisa continuar. E se você está exatamente nessa fase e se sentindo meio confuso ou se sentindo que está falhando, e se você está nessa fase se sentindo perdido, cansado ou confuso, não significa que você está falhando. Isso significa que você está vivendo, apenas vivendo. Aos 20 e poucos anos, ninguém te pede pressa. É necessário ter uma paciência consigo mesmo. Talvez daqui a alguns anos você olhe lá para trás e pense que realmente muita coisa não faz mais sentido, mas você tem que aprender a entender que tá tudo bem. E por enquanto, só continua. A real é que você tá indo muito melhor do que você imagina.